Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Este texto, cujo autor é o apóstolo Pedro, e Marcos foi o seu compilador, este evangelho se chama Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro se propôs a narrar como esse evangelho acontece. E ele se preocupa inicialmente a mostrar uma coisa extremamente importante: que Deus é o Senhor do tempo. Deus tem sob seu controle minucioso, detalhado, todos os eventos que marcam a história humana. E ele faz citando dois profetas. Ele cita no versículo 2 o profeta Malaquias, que escreveu a sua profecia 400 anos antes desse fato acontecer. Diz assim: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Esse texto trata de um diálogo cósmico entre Deus Pai falando com Deus Filho, se referindo ao mensageiro que Deus Pai enviaria para preparar a vinda de seu Filho ao mundo. Eis aí, meu filho, envio diante da tua face o meu mensageiro, João Batista, o qual preparará o teu caminho. Versículo 3 nos revela a profecia de Isaías, profeta maior, que profetizou e escreveu seus textos cerca de 750 anos antes deste evento. E ele diz assim: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Há um chamado previsto 750 anos para que aquela voz que clamava no deserto, João Batista, viesse e preparasse o caminho do Senhor. Pensemos então, muitos de nós conhecemos a história dos nossos pais, alguns conhecem as histórias dos seus avós, mas quantos conhecem as histórias dos seus bisavós e dos seus tataravós? E imagina quantas gerações passaram do seu tataravós em relação a você. Imagina quantas gerações 750 anos representam, 400 anos representa. Ou seja, imagine como foi a vida de meu pai e da minha mãe, do pai e da mãe do meu pai, do pai e da mãe da minha mãe, do pai e da mãe, do pai do meu pai, do pai e da mãe do meu pai, do pai e da mãe. É bom brincarmos assim, mas imaginemos a trama histórica que envolveu muitas famílias, que envolve até os dias de hoje. A gente, quando tem um filho, a gente não sabe ainda o nome dele, não sabe quando irá se casar, não sabemos nada. E Deus já sabia minuciosamente como os fatos se desenrolariam e como aconteceria para prever que João Batista apareceria no deserto naquela época específica. E os profetas conseguiram com exatidão se referir ao deserto, onde João Batista apareceu pregando. Deus, portanto, tem sob o seu controle todos os fatos da história humana.
inclusive sobre a nossa vida. É interessante verso 4 e 5, que João Batista aparece no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Importante que a chegada do Evangelho tem como João Batista o seu precursor. Assim como na época de Jesus enviou os seus apóstolos 2 a 2 para o precederem nas cidades onde ele deveria visitar. Assim também esses apóstolos atuam baseados no ministério de João Batista. João Batista, o precursor do Evangelho, o precursor do ministério do Senhor Jesus Cristo, serve de modelo para o ministério apostólico, que serve de modelo para nós e nossas igrejas no dia de hoje. Ele veio pregar um batismo de arrependimento. Ele veio dizer às pessoas que se arrependessem dos seus pecados, que se arrependessem do fato de terem vivido tantos anos longe do amor de Deus, longe do projeto de Deus para as suas próprias vidas. E esse arrependimento se caracteriza num batismo nas águas. Ele chega a dizer no versículo 7, versículo 8, eu vos batizo com água, e se refere a Jesus como aquele que batizará no Espírito Santo. Então é importante que tenhamos consciência dos nossos pecados, que confessemos os nossos pecados e nos disponhamos a receber o reino de Deus em nosso coração. Verso 5 diz que saíam a ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Agora o texto também nos traz no verso 6 uma informação muito importante. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Sem dúvida, para quem optou viver no deserto, essa era a roupa ideal. Mas João também tipificava uma profecia de Malaquias que diria que antes que Deus realizasse o seu juízo, ele enviaria Elias. Aqui não se refere à reencarnação de Elias em João Batista, mas ao contrário, caracteriza João Batista com aquele espírito, com aquela índole, com aquele ímpeto de Elias, a ponto de ser também um ermitão, a ponto de viver no deserto e ter vestimentas características de Elias, como nós podemos ver em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. João, portanto, prefigurava aquele enviado por Deus para preparar o povo para a vinda do Messias prometido. Diz ele que ele pregava dizendo assim: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. O Evangelho de Mateus afirma as palavras de Jesus quanto a João, que dos nascidos de mulheres não houve nenhum maior do que João. No entanto, no seu reino, o menor deles seria maior do que João. Portanto, o maior de todos os nascidos de mulher se refere a Jesus como sendo de maior dignidade do que ele, do qual ele, João, não é digno de, curvando, desatar as correias das sandálias. E mais, assim como João batiza com água, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Ele é aquele que veio outorgar o Espírito de Deus para habitar no coração do homem, no coração de todo aquele que crê. Portanto, é motivo de muita alegria sabermos que Deus tem toda a história humana sob o seu controle. Ele conhece todas as tramas da humanidade, ele conhece o nosso contexto especificamente. E eu quero afirmar a você que Deus conhece a sua vida, conhece os seus problemas, conhece as suas lutas, suas vitórias, seus fracassos, e quer ser o Senhor da história da sua vida. Ele quer poder ajudá-lo a enxergar a vida sob a sua ótica, e nos garante que podemos crer nos seus profetas, podemos crer na sua palavra, podemos crer
nesse Evangelho, que é um Evangelho de esperança, que é um Evangelho de vida, que é um Evangelho que traz mudanças. E o tempo de Deus é o hoje e é o agora. Além do mais, só requer que você se reconheça pecador, tome consciência do fato de ser Deus, ser soberano e Senhor da história, e se disponha a se arrepender, que significa mudar a sua mente, mudar a sua maneira de pensar, mudar as suas atitudes, buscar a justiça, pois a justiça procede de Deus, e a presença de Jesus, o Messias de Deus, no mundo, implica que a justiça de Deus nos alcançou. Que você seja abençoado e alcançado pela graça, e que o Senhor Deus torne-se, a partir de hoje, o Senhor da sua vida, em nome de Jesus.